Para o sociólogo e filósofo Michel Foucault, a compreensão e distinção dos conceitos de poder real e poder disciplinar é fundamental para o entendimento do que é a sociedade contemporânea e do que são as suas instituições sociais, como a escola, o manicômio, a prisão e a fábrica. Para Foucault, entre os séculos XV e XVIII, entre os anos de 1400 e 1700, todo o poder de um reino europeu, de uma sociedade europeia, emanava do corpo real, do corpo, da carne do próprio monarca, do próprio rei. Todo crime, então, cometido dentro de um território contra qualquer pessoa ou bem, era um crime cometido contra a própria autoridade do rei, que ao segurar o cetro e o orbe, um globo sobre o qual se colocava uma cruz, todo crime cometido contra o rei, que portava esses símbolos, era um crime cometido contra o poder dos homens e contra o poder de Deus, colocado nas mãos de uma só figura. Foucault, na sua obra Vigiar e Punir, publicada em 1975, descreve a condenação e a execução de Robert François Damiens. Essa execução se deu no ano de 1757, às portas de uma igreja no centro de Paris. Segundo os relatos da época descritos por Foucault no começo do livro Vigiar e Punir, Damiens teve pedaços do seu peito, teve os mamilos, teve pedaços de suas coxas, pedaços de seus braços e de suas panturrilhas arrancados por um alicate, por uma tenaz. Sobre as feridas provocadas por essa tenaz, foi derramado chumbo derretido, enxofre, óleo fervente. Damiens não xingava, não falava nada contra o seu carrasco. Antes, Damiens pedia perdão a Deus, pedia perdão aos homens, pedia perdão à humanidade, pedia que sua alma fosse salva. Damiens, logo em seguida, teve os seus 4 membros atrelados a 4 cordas que foram atreladas a 4 cavalos. O seu corpo seria desmembrado, dando prosseguimento à execução. Houve uma primeira tentativa, uma segunda, 2 tentativas infrutíferas. E na terceira tentativa apenas os 4 membros de Damiens foram arrancados de seu tronco. O carrasco chegou com uma faca e abriu o seu abdômen, retirando suas tripas, atirando-as contra a fogueira. Em seguida, todo o seu tronco foi jogado nessa mesma fogueira e as cinzas espalhadas aos 4 ventos. Esse ritual, que contou também, em um dado momento, com a queimadura de sua mão direita, mão que segurava a faca com a qual matou o próprio pai, todo esse ritual foi cercado e era cercado de crueldade, de regras, de condutas determinadas, de procedimentos que deveriam ser tomados e, principalmente, todo esse ritual, todos esses rituais de punição deveriam ser cercados de publicidade. Todos deveriam ver, homens, mulheres, crianças. Rituais públicos, rituais cruéis, rituais cercados de procedimentos que deveriam ser rigorosamente respeitados. O corpo era punido cruelmente. Então, chega o século XIX. Chega o Estado democrático de direito, a democracia, o direito que está sobre todos os homens. Todos os homens nascem iguais, todos os homens são livres, todos os homens têm direito à propriedade privada, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, à liberdade econômica. E esse Estado democrático de direito, construído a partir, em grande medida, da Revolução Francesa, não iria tolerar mais a punição como justiça. Então, para Foucault, entra o poder disciplinar. Bem, numa análise superficial, que Foucault condenou como sendo, repito, superficial, a punição deixou de existir no século XIX a partir do Estado democrático de direito, pois a punição era desumana demais, pois a punição se confundia com vingança, com barbárie, e uma civilização dita democrática, dita de direito, dita respeitadora dos direitos humanos, não poderia tolerar mais a punição, a crueldade, a vingança cometida contra um criminoso. Antes, deveria racionalmente essa nova sociedade ressocializar o indivíduo. Mas para Foucault, tudo isso
se encontra em uma análise superficial. Isso quer dizer que toda mudança penal construída, verificada na virada do século XVIII para o século XIX, não se deve a um movimento apenas de humanização, apenas de civilização, de racionalização das penas, saindo da punição e entrando para um estado de ressocialização do indivíduo. Não. Para Foucault, em uma análise mais arqueológica, mais profunda, o que houve foi a construção de uma sociedade disciplinar. O corpo agora passou a ser docilizado, domesticado. Houve uma docilização e domesticação do corpo. O corpo domesticado e docilizado como? O corpo controlado de que maneira? Entraram então sistemas de sirenes, relógios de parede, horários precisos, controlando o tempo do corpo. Repito, sirenes, relógios de parede, horários precisos de entrada, saída, controlando o tempo todo o tempo do corpo. O corpo não mais era livre como o foi até o século XVIII. O corpo agora obedecia o tempo da máquina, o tempo do relógio. Até mesmo as igrejas obedeciam a esse tempo, colocando relógios do tempo humano, do tempo industrial, do tempo capitalista em suas torres. Corredores inspecionados, linhas de montagem, fileiras, registro de chamada, o controle do movimento do corpo. Repito, linhas de montagem, registros de chamada, fileiras, corredores inspecionados, elementos de controle do movimento corpóreo. Elementos, todos esses referidos agora, que controlavam o tempo e o corpo, elementos encontrados em escolas, encontrados em fábricas, encontrados em penitenciárias. O corpo é vigiado. Vigiado no seu tempo, vigiado no seu movimento. São instituições, são espaços sociais que por meio de sirenes, fileiras, linhas de montagem, horários precisos, corredores inspecionados, a inspeção do panóptico, que nós veremos em uma outra videoaula. Enfim, corpo esse que é plenamente controlado por essas instituições sociais modernas do século XIX. Esse controle produziu uma produtividade maior nas fábricas. Portanto, essa sociedade disciplinar, esse processo de docilização e domesticação do corpo, está atrelado a um aumento da produtividade do corpo que trabalha. Houve também um condicionamento, um treinamento dessa produtividade nas escolas. Afinal, desde cedo, os alunos condicionados às fileiras, aos sinais, aos corredores inspecionados, às provas que seguem um padrão universal e pressionam o aluno a atingir uma meta cada vez mais alta. Enfim, todo esse aparato escolar condiciona o corpo, treina o corpo a produzir cada vez mais e a ser futuramente um trabalhador produtivo. A cadeia corrige a ausência de produtividade, colocando no preso que foi encarcerado por vagabundagem era um crime no século XIX, colocando no preso vagabundo, no preso ladrão, a moral do trabalho, a moral da produtividade, a ética capitalista. Enfim, temos então a construção a partir do século XIX de um grande sistema disciplinar, de um grande sistema que, ao invés de punir cruelmente, como foi feito com Damien e com milhares de outras pessoas, um sistema que, ao invés de punir, disciplinava, docilizava, domesticava o corpo por meio desses elementos presentes em escolas, fábricas e penitenciárias.